Ô, rapaz, rapaga. Molecada, Donald Trump, Xi Jinping. Feia coisa, hein? Feia coisa. Turma não sabe brincar, não desce pro parquinho. Não sabe brincar, não desce pro parquinho. Agora estão desarrumando lá, chutando areia pra tudo que é canto. Tá espalhando areia pra tudo que é lado. Tá fazendo uma farra. Sujando todo o playground, arranhando todo o escorregador. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa nesse grande playground que é esse planeta Terra. E tanto Donald Trump quanto Xi Jinping, mais culpa do primeiro, né? Vamos combinar, não é? Estão simplesmente bagunçando esse grande playground, né? Que é a economia global, né? Que a gente tem aí hoje, sendo terrivelmente afetada por ambos os camaradas em questão, e a gente vai ver o que está acontecendo, né, e como isso está influenciando o criptomercado logo depois da vinheta. Então, é claro, só posicionar aqui melhor, claro, né? Então, vai. Antes de qualquer coisa, pedindo, claro, para você dar o like nesse vídeo. Se não der o like, se inscreve no canal se está inscrito e verifique o sininho das notificações caso você não tenha verificado ainda, beleza? Galera, também peço para que você cogite fazer parte do grupo Free, caso você ainda não faça parte do grupo Free. Cogite fazer parte do grupo VIP, a gente tem uma taxa de acerto muito boa. Pegamos vários alvos aí nessa queda, tá? A gente passou um sinal de uma alt ali que pegou todos os alvos rapidamente até, não é? E foi uma moeda que deu tempo tranquilamente, do momento que a gente passou o sinal até você se posicionar, deu tempo tranquilamente de você ir lá, manter posição, montar sua posição certinha, lucubrar sobre o investimento que você faria no caso você não opere automaticamente pela N, às vezes você opera manualmente, que eu particularmente até recomendo, tá bom, que você faça operações desse tipo. Mas enfim, né? Deu para você ver quanto que você investir, tudo certinho, bonitinho, lindo, maravilhoso. E se você fez isso, você acabou aí conseguindo, né, um lucro muito satisfatório nesse trade que a gente passou hoje, num trade vendido, né, numa short position, beleza? E teremos mais sinais aí, teremos mais sinais ainda hoje, ainda nesta madrugada, quem sabe, né? Mas não se preocupe, porque são sinais que não dão entrada logo de cara. Então, se você não está acordado de madrugada, calma que você ainda conseguirá, ainda terá tempo de operar aí o sinal que a gente ainda vai passar, ou o sinal barra os sinais, né? Enfim, pessoal, também tem o canal de Azul, grupo VIP, caso você queira auditar nossos sinais, caso você realmente queira ver se está valendo a pena ou não, que você não precisa acreditar na minha palavra, não precisa acreditar no meu boca a boca, nem na minha palavra, nem do que o resto da galera que faz parte lá do grupo, né, tá passando, beleza? Então não precisa nem acreditar nisso, basta simplesmente aí acreditar no que você vê, no que o canal de resultados mostra para vocês, beleza? Todos os links estão aqui embaixo na descrição ou na legenda do vídeo, dependendo onde você está assistindo esse vídeo, e da rede social, no caso, que você está assistindo esse vídeo. E é isso aí. Galera, vamos já pro vídeo, tá? Sem enrolar muito, a gente não vai falar tanto macroeconomia, porque macroeconomicamente não tem lá não teve nada demais hoje. Tivemos apenas a parte 2, né, dessa guerra comercial entre Donald Trump e o Xi Jinping. Não está apenas entre Estados Unidos e China. A gente sabe que essa guerra comercial está se estendendo para vários outros países, inclusive Estados Unidos e Canadá, que eram grandes aliados, né? A gente já viu os Estados Unidos ter uma espécie de guerra comercial, inclusive na era Trump, né, com a China. Isso daí tudo bem, a gente já está acostumado, mas Estados Unidos e Canadá é basicamente a primeira guerra comercial aí que eu me lembro, tá?
de ver os dois países, as duas nações aí enfrentarem, né? Então, realmente uma situação bem chata, bem complicada aí, tá? E o resto do mundo todo criticando, né? Protestos pelo mundo todo contra o Donald Trump, enfim. Tá numa situação bem chata, bem desconfortável aí o Trump. Há quem defenda, há quem acha que ele tá fazendo certíssimo, que ele tá querendo trazer, na verdade, a indústria as indústrias que estão na China, ele está querendo trazer para os Estados Unidos, e tem um ponto positivo, claro, ele queria fazer isso daí, porém, não é da noite pro dia que ele vai fazer algo desse tipo, né? A gente sabe muito bem disso, né? Não, sinceramente, acho que ele, em 10 anos, ele não vai conseguir fazer tudo isso, mesmo que ele queira, tá? Então, ele vai ficar à mercê de comprar produtos extremamente caros, né? Para você ter uma ideia, o iPhone é produzido na China. Então, você que é cheio de falar assim, eu não compro nada da China. Cara, hoje em dia é difícil você falar isso, porque tudo quase é comprado na China. Esse microfone é chinês, esses fones de ouvido que eu uso para monitoramento são chineses, tá? Monitor, acho que bom, são da LG, né? LG é coreana, né? Sul-coreana, se eu não me engano. Então aí não. A Logitech, que é a webcam que grava esse vídeo, é chinesa? Acho que não. Mas enfim, a maioria dos produtos hoje em dia são chineses. E o que não é chinês tem com certeza componente chinês ou passa por mão de obra chinesa, que nem o iPhone. Ele é produzido na China porque a mão de obra ali é muito mais barata. A partir do momento que ele vai ser produzido, vai voltar a ser produzido nos Estados Unidos, que a Apple está cogitando seriamente em fazer isso daí, levando-se em conta a tarifa gigantesca que o Donald Trump impôs, a gente já vai ver isso daí, levando-se isso em conta, olha, isso vai aumentar muito o custo de produção do iPhone, e com certeza, não só o iPhone, todos os produtos Apple, né? E com certeza isso daí vai ser repassado ao consumidor, tá? E outros estão a Apple, mas eu não gosto de Apple. Apple é coisa de burguês esquerdista, né? Beleza, pode ser qualquer outro produto, seja a Apple, tô citando ela como um exemplo apenas, né? Mas vai ter várias outras marcas, vários outros produtos que vão seguir aí o exemplo da Apple, tá? Não apenas o iPhone, não apenas a Apple em si, tá? E como eu disse, você pode comprar um LG, pode comprar um Samsung, cara, eles usam componente chinês. Hoje em dia, dificilmente algo ligado à tecnologia não trabalha com componente chinês, e quando não trabalha com componente chinês, é mão de obra chinesa. A interface de áudio que eu uso para gravar esse vídeo é chinesa, enfim, é difícil você trabalhar com algo que não seja chinês hoje em dia, tá bom? Vamos dizer assim, por exemplo, a camisa que eu estou usando aqui, ela é brasileira. Dudalina é uma marca nacional, né? Muita gente acha que é importada e tal, mas é nacional. Porém, não sei, ela é cozida como? É manual, né? Manufaturada, mas sei lá, o processo todo é manufaturado. Acho que ela passa por algum maquinário. Esse maquinário provavelmente é chinês, ou parte dele é chinesa. Tão complicado, né? E isso com certeza para os Estados Unidos vai pegar muito, mas muito mesmo. Então torna a economia dos Estados Unidos bastante frágil, tá? Não vou falar em recessão, tá, pessoal? Não vou falar em recessão porque eu acho que muito antes de começar realmente ter uma recessão para valer, alguém vai lá botar na cabeça do Trump que não pode ser mais assim, na marra, vão dar um jeito de forçar ele a voltar a ser como antes, mas eu já vou adiantando que essa política dele não vai dar certo por muito tempo, não. Beleza? Enfim, já divagamos muito, né? Vamos ver aqui como é que tá o rolê. Então tá. Terça-feira, hoje não teve nada demais, tá? Realmente tá tranquilo o mercado hoje. Porém, amanhã a gente vai ter a ata de reunião do FONC, o que é, de certa forma, importante. Agora, o que a gente tem que levar em conta também é o seguinte: se a situação tarifária continuar do jeito que está, a guerra comercial continuar do jeito que está,
todo mundo imaginar que vai continuar essa pressão toda, essa brigaiada toda entre Estados Unidos e China, Donald Trump e Xi Jinping, for continuar do jeito que está, muito provavelmente nós vamos ter o Federal Reserve se vendo obrigado a reduzir um pouco a taxa de juros para incentivar um pouco a economia a respirar melhor, tá? Isso daí com certeza vai rolar. E eu já vou explicar um pouco melhor minha tese, que eu expliquei no vídeo de ontem, mas hoje eu explico de novo sem problema. Atas de reunião do FONC teremos amanhã, simplesmente explicando os motivos pelos quais a taxa de juros foi mantida na reunião passada, não é? Então talvez não traga muita coisa nova. Eu acredito que ela vai vir com aquele típico tom morde e assopra, ou seja, vão ter os argumentos Rocksh, mas depois terão os argumentos Dovish, que vão falar, a gente está pegando um pouco pesado, porque tem toda essa questão tarifária, a gente não sabe até onde isso vai levar, não sei o quê. Então vamos manter a taxa de juros, vamos estudar melhor, não temos pressa enquanto a inflação continuar alta, nós não temos pressa em baixar a taxa de juros e tudo mais. Só que aí na quinta-feira a gente já vai ter o CPI, que é simplesmente a inflação por si só. Nós teremos o CPI revelado. E a expectativa é que o CPI caia de 2,8, a inflação estadunidense caia de 2,8 para 2,6, né? O que mostra um recuo de seus aproximadamente 10%, né? De uma certa forma. 10% não, 1%, né? É 1? É porque 2,8. Não, 2,8 menos 10 seria 2,6, tá 10%. Então esse recuo de 10%, cara, muito provavelmente fará com que muitas pessoas fiquem confiantes, tá? Com relação ao futuro corte em taxa de juros. Isso daqui deve dar um gás aí para o mercado, que deve voltar a subir a partir da quinta-feira, se de fato os dados virem conforme estão aqui projetados para virem, tá? Lembrando que isso é uma projeção, não é necessariamente uma obrigação de o mercado vir desse jeito. O mercado pode vir 3%. Todo mundo esperando 2,6%, ele vem 3%, inflação bem acima do que era esperado, tá? Na minha concepção, tá? Não tem nada para baixar, tá? Dada a situação dos Estados Unidos, a probabilidade maior seria, de fato, vir um pouco acima até a inflação, tá? Mas eles, é claro, vão dar um jeitinho de maquiar isso aí, falar que a inflação está diminuindo, para tentar dar uma acalmada nos ânimos aí dos investidores e também dos cidadãos estadunidenses, né? Porque eles estão começando realmente a ficarem preocupados, tá bom? E aí depois vem o Jerome Powell e fala que, visto que tivemos um progresso na inflação, vamos aí ou manter taxa de juros, mas com esperança de redução clara em setembro ou coisa do tipo, ou então vamos reduzir já a taxa de juros para melhorar um pouco a economia, já que a economia está precisando de um respiro por conta dessa pressão tarifária aí, causada pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, beleza? Então é isso aí. Na sexta teremos o PPI mensal, importante, tá? Muito importante. Porém, nada que se chegue aos pés aí do CPI ou, no caso das atas de reunião do FONC. Olha só o que está acontecendo. Então vamos lá. Primeiramente, contextualizar. O que acontece? Os Estados Unidos, na verdade é o seguinte, os Estados Unidos chegaram e taxaram a China em coisa de 30 e alguma coisa por cento, quase 40%. Inicialmente taxaram uma tarifa de quase 40% a China. E a China, para dar o troco, falou, não, então tudo bem, a gente vai taxar em tantos por cento. Eu não vou lembrar exatamente o percentual que a China ameaçou taxar os Estados Unidos. Os Estados Unidos falaram, se vocês taxarem a gente nisso, a gente vai taxar vocês em 50%. E a China não estava nem aí e falou, não, vocês não vão fazer isso não. Vocês estão blefando. O que acontece? Passou um tempo, a China não reduziu taxa de juros, o Donald Trump chegou lá, meteu o louco, em vez de taxar em 50%, taxou em 104%, mais do que o dobro do que ele tinha prometido.
Então Trump fez essa estratégia para provar que ele não tá de brincadeira não, cara. É o mesmo motivo aí que fez o Trump bombardear a Síria, né? Quando, pouco tempo depois que ele assumiu aquele primeiro mandato dele, né? No qual ele queria simplesmente botar o terror ali no Oriente Médio para falar, ó, seguinte, vocês ficaram super de boa aqui com o Barack Obama, agora comigo aqui não vai ser assim não. Comigo aqui, se vocês continuarem com essa palhaçada que vocês estão fazendo, eu vou tacar o louco aqui, vou bombardear e comigo aqui ela é porrada. É tiro, soco, pontapé, porrada e faca na caveira, tá? Comigo aqui não tem oba-oba, não tem pipoquinha, não tem nada disso não, tá? Comigo aqui ou vocês vão fazer do jeito que eu quero ou vou meter bomba em vocês, que vocês têm que parar com essa palhaçada que vocês estão fazendo, né? E só para constar, eu concordei, tá, com a atitude do Trump naquela ocasião, mas não posso dizer que eu concordo com essa taxação toda do Trump aqui, até porque vem de um homem que se diz liberal, né? Economicamente liberal, não faz sentido. Beleza? Mas enfim, taxou o Xi Jinping, que esse senhor nada simpático, mas enfim, né? Nenhum dos dois são lá muito simpáticos. Mas enfim, agora a China supostamente está despejando títulos do Tesouro Americano. Lembrando que os Estados Unidos, cara, tem uma dívida com a China e boa parte está aqui, ó, nos títulos do Tesouro Americano, tá? Lá na China. Então, assim, cara, o buraco é bem mais embaixo, tá? É bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Tá bom? O negócio vai pegar fogo. O negócio vai pegar fogo, cara. É uma guerra realmente perigosíssima. Essa guerra comercial, uma guerra comercial, não uma guerra convencional, uma guerra física, uma guerra militar. Mas é uma guerra que, sinceramente, pode causar tantos efeitos devastadores quanto, tá? É bem complicada mesmo. E deve continuar por um bom tempo. Beleza? O S&P corrigiu até que bem, de uma certa forma, né? Ameaçou se recuperar aqui. Ameaçou e conseguiu, né? Romper a order block que nós tínhamos aqui, que possivelmente jogaria o S&P para baixo. E, por mais que tenha rompido, não conseguiu se manter muito tempo acima, fez um rompimento muito rápido, tanto que nem fechou candle acima, né? Gerou apenas um pavio aqui e já fechou logo abaixo. E agora voltou para o order block que tinha feito aqui no dia 7 de setembro. Vamos ver, o S&P está bem indeciso, tá aí oscilando, então basicamente entre 5.282 pontos e aí basicamente a região de 4.865 pontos aí, tá? O lado que ele romper é o lado que ele vai. Eu só gostaria de lembrar o seguinte, todas as médias móveis principais estão apontadas para baixo, que é negativo, e estão servindo como resistência. Está abaixo de nuvem de Shimoku, ou seja, poucas coisas apontam com S&P para cima. VPVR, todo para cima, ó, todo apontado para cima VPVR, ou seja, dificuldade de superar essas resistências. Teremos bastante resistência de imediato até 295 pontos. Tem uma LTB aqui para ser rompida que sequer ele veio testar, né? Tem um bom tempo que tá aí brigando e sequer ele vem testar. Então, realmente, a gente tá numa situação bem complicada mesmo no S&P. Beleza? Agora a gente vai ver o quê? O Bitcoin. Bitcoin que, no gráfico de 15 minutos, cara, ele fez a correção que a gente esperava, né? E depois passou o dia tentando vir para cima, mas está travando aqui na média móvel de 20 períodos. Não teve condições sequer de romper para cima a média móvel de 20 períodos. Tentou, fracassou, voltou a cair, tá? O que esperar desse gráfico aqui? Nada. Não tem o que esperar, tá? É simplesmente... Na verdade, tem que esperar sim, mas só esperar, tá? Por enquanto não há o que você fazer nesse gráfico. Interessante seria romper 81 mil para imaginar uma alta. Enquanto não romper 81 mil, fica de fora, porque a chance dos aqui vir para cima é mínima. Então, a melhor coisa é ficar de fora mesmo, só observar.
Todas as médias móveis estão servindo como resistência para o gráfico, estão apontando para baixo e a situação realmente está complicada. Bitcoin acabou fazendo uma espécie de fundo duplo aqui, né? Nessa região de 74.500, que, repito, hein, se perder 74.500, cara, esquece, tá? Porque aí é alvo em 72.685, 71.730 e depois 70.361. Daniel, você acha que ele reverte a tendência de alta por um longo prazo? Não. Quando eu digo longo prazo, estou me referindo a gráfico semanal, mensal. Acho que ainda não. Gráfico diário, com certeza, ele já até reverteu o gráfico diário, tá? Gráfico diário a gente não está em tendência de alta já tem um bom tempo. Conforme a gente vai ver aqui, ó. O gráfico diário a gente perdeu a tendência de alta a partir do momento que ele confirmou esse pivô aqui. Confirmou esse pivô, perdeu aqui em 10 de março, pronto. Já não tá mais em tendência de alta, não. O gráfico diário não tá em tendência de alta há um bom tempo, tá? Fez uma correção, tá tentando vir para baixo, tá tentando renovar a mínima anual, tá? Não tá conseguindo, tá falhando muito, né? Na verdade, tá falando muito não. Ele renovou em 7 de setembro a mínima anual. E basicamente, desde o dia 6 de novembro de 2024, ele não vinha nessa faixa de preço, tá? Que ele não vinha cair tanto assim, não vinha nessa faixa de preço que ele se encontra aí neste momento aí em 75.700, coisas do tipo, tá? Então o mercado realmente tá bem mal, tá numa situação bem feia, bem perigosa aqui, tá bom? Com totais condições aí de fato piorar, e piorar muito, tá? Uma vez que ele perdeu esse fundo aqui, cara, dá pra gente traçar aqui uma retração, perdão, uma expansão com base na retração. E, cara, a gente vê que o alvo de 1.2 está em 74.000, que é onde ele está vindo pegar. 1.4 está exatamente 0,618 de FIBO, e toda essa pernada de alta em 71.666. E o alvo final de 1.8 estaria em 68.383, né? Não acho que vai cair tudo isso, tá? Eu acho que ele vai parar em 73 ou, na pior das hipóteses, 71.666, 72.000 aproximadamente. Na pior das hipóteses, ele para por aqui e depois ele retoma a alta, tá? Acho que 68, 68 é muita negatividade realmente para imaginar o Bitcoin caindo tudo isso daí. Acho muito difícil mesmo. Mas jamais vou dizer que é impossível. Isso é claro, tem que ser muito idiota para chegar e falar que uma coisa é impossível no mercado cripto. Tudo é possível no mercado cripto, tá bom, galera? Sentimento, cara, a gente tá vendo coisas péssimas no sentimento. Péssimas pra valer. Cara, pior delas, na minha opinião. Ó, price action corrigindo com o open interest subindo. Ó. Putz, cara. Tem que abrir de novo. Enfim, vamos lá. Open interest, interesse aberto. Não, não é esse. Não é o delta. É o open interest normal. Bom, enquanto ele não abre, vamos vendo os outros aqui.
Funding rate caiu bastante, ótimo, maravilha. Tava relativamente alto de novo, caiu bastante, o que é perfeito. Liquidations. Hoje foi um dia que não teve muitas liquidações, né? Foi mais ontem que a gente teve liquidação, na verdade, domingo, né? A queda de domingo liquidou muitos longs. Hoje a gente não teve tanta liquidação em long, que é ótimo, sinal de que, por mais que tenha interesse institucional nessa queda, que é o que eu mostrar no Open Interest para vocês. Fechar aqui que não é esse aí, pelo visto. Enfim, teve interesse institucional na queda, porém, não gerou liquidez bastante, ó. Não teve tanta gente assim sendo liquidada, tal como foi no domingo. Então, ó, esse pouco de gente liquidada aqui geralmente afasta investidores, cara. Porque investidores precisam o quê? Liquidar bastante gente. Isso daí é fato. Não adianta nada querer... Não, esse aqui também não. Também não é esse. Porcaria, viu? Não. Opções de indicadores. Não. Open Interest. Só tem o delta. Interesse aberto. Interesse aberto. Não. Bitcoin CME, mas não vai. Acho que é aqui. Agora acho que eu acertei. Quer dizer, não sei, nem lembro. Mas enfim, ó. Corrigiu o mercado, o long short rate fez o quê? Subiu. Tá acima de 2, ou seja, tá cheio de sardinha apostando até a última ficha de que estamos no fundo do poço. Então tem um monte de sardinha comprando, achando que achou o fundo e agora é to the moon, agora vai subir, agora vai reverter, então tá comprando. Isso gera liquidez pro mercado cair. Então o sentimento tá muito ruim, cara. O sentimento tá muito ruim mesmo. O Open Interest, cara. Pô, mercado corrigindo, fazendo correção com o Open Interest subindo. Então o que a gente tem de positivo aqui? Liquidação diminuiu bastante, funding rate. Funding rate caiu bastante. E o CVD corrigiu bastante, tá em mínimas históricas. E só, a única coisa que a gente tem visto. Porém, cara, o que manda no mercado ultimamente, a gente sabe muito bem disso, não tem problema nenhum para eu chegar para você e falar. O que manda no mercado ultimamente tá sendo o quê? Open Interest e Long Short Ratio. É o que tem mandado no mercado. Isso daí fica cada dia mais evidente, cara. Open Interest e Long Short Ratio. Não é Funding Rate, não é nada disso, cara. É Open Interest e Long Short Ratio. Não é Liquidations, não é nada disso. Sabe? É Open Interest e Long Short Ratio. A gente já vem mostrando isso daí cada dia mais para vocês. Cada dia mais evidente isso, cara. Ponto. Não tem nem o que questionar. Tá bom? Peraí, deixa eu acertar aqui o monitor. Então, meus amigos, estamos numa situação bem complicada. Bem complicada mesmo, tá? E com um sentimento que aparentemente tá interessado realmente em ver o Bitcoin cair, cara. Instituições estão interessadas em ver o Bitcoin cair e Sardinha está interessado em comprar Bitcoin porque está acreditando que o Bitcoin já chegou no fundo do poço.
Então tá numa situação bem feia aí pro Bitcoin. Como nós estamos aqui com relação ao order book no Trading Light, né? Então nós temos aqui 100 mil ordens basicamente de compra para Bitcoin, 74 mil, o que não é o bastante para segurar, tá? E lá embaixo a gente vai ter o quê? Nos 67.208 mil Bitcoins para compra, aqui sim até segura. E depois aqui, ó. Olha só quão que vai lá embaixo. Em 65.100 dólares, a gente vai ter 373 mil ordens de Bitcoin para compra. Em 65 mil redondo, 204 mil ordens de Bitcoin para compra. Em 64.345, 333 mil Bitcoins para compra. Ou seja, muita gente realmente querendo comprar o Bitcoin lá para 65 mil, o que pode, sem dúvida alguma, gerar liquidez para o Bitcoin corrigir até lá, cara. Pode gerar, sem dúvida alguma, pode gerar liquidez para o Bitcoin corrigir até essa faixa de preço. E, cara, aí é complicadíssimo, né? Uma situação mega complicada para o Bitcoin. Mega complicada mesmo. Tá? E para cima, como é que a gente está? Vamos ver para cima. Para cima, cara. Nós temos 92 mil, que também não segura muita coisa, em 81 mil. 263 mil Bitcoins para venda. E 82 mil já é bastante coisa. 251 mil Bitcoins para venda e 82.800. Cara, é coisa pra caramba. Aqui, ó. 370 mil Bitcoins para venda e 85.735. É coisa pra caramba, cara. Então tem muita gente interessada realmente em ver o Bitcoin cair. E nesse momento, claramente, muito claramente, as instituições vendedoras, as instituições ursas estão dominando o mercado. Isso daqui é muito claro, é muito claro. Então, os touros estão levando uma porrada do mercado, estão perdendo de lavada, cara. Estão tomando uma voadora, cara, os touros estão tomando uma voadora dos ursos, né? Então, nesse momento não tem nada de vai tourinho, não tem nada de vai tourinho aqui não. Tourinho tá levando uma sova, né? Coitadinho do tourinho. Fear and Greed Index, o mercado está com extremo medo, né? Não é para menos, né? Derreteu um pouco mais, extremo medo. Lado bom, cara, que já tinha um bom tempo que eu não vi um mercado em extremo medo, hein? Pelo menos em 18, assim. Desde o dia 27 de fevereiro eu não vi um mercado em extremo medo. Já tinha ido seus 2 meses, né? Quase 2 meses aí. Então talvez isso gere alguma movimentação um pouco mais incisiva no mercado, né? Ó, desde dia 9 de março eu não vi o mercado abaixo de 27 pontos, né? Isso pode gerar alguma movimentação que dê pump no mercado e faça ele voltar a subir novamente. Vamos ficar de olho, vamos ficar muito esperto. Porém, é que eu disse, análise de sentimento, para mim, o que é realmente mais válido é, inquestionavelmente, long short ratio e open interest. Ponto final. Beleza? Ethereum, eu comentei que se a gente perdesse esse fundo aqui em 2111, a gente poderia ter alvo para cá, ó, para 1.569. Bateu alvo aqui, eu enchi meu carrinho de Ethereum. Comprei bastante Ethereum aí nesse domingão. Cara, o próximo alvo é 1.285. Se bater aqui, vou comprar mais Ethereum em 1.285. E eu acho muito difícil, mas não impossível. Nunca pode dizer que é impossível, né? Ele vem pegar Ethereum em 878 dólares aqui. 879, vamos arredondar. Se acontecer de pegar aqui, eu vou comprar Ethereum pra caramba. Sou muito mais a favor de comprar Ethereum que o próprio Bitcoin, tá? Quem me conhece sabe que eu particularmente prefiro Ethereum. Questão de opinião, tá, galera? Questão de opinião, tá? Se você é Bitcoin maximalista, beleza, manda ver, tá? Questão de opinião. Mas no momento Ethereum tá feia. Por quê? Porque Ethereum tá fazendo simplesmente
a sua mínima desde aí de agosto de 2023. Na verdade, a mínima desde março de 2023. Ou seja, fazia 2 anos que a gente não via a Ethereum abaixo de $1.500. E a Ethereum está nesse momento abaixo de $1.500. Realmente, situação bem chata aí para Ethereum. XRP, né, o token da plataforma Ripple. Cara, a gente perdeu este fundo em 1,85, não é isso? Ah, não, perdão. Eu estava considerando apenas esse daqui, que esse daqui teve volume. Então, 1,94,9. A gente perdeu esse fundo em 1,94,9. Uma vez que ele perde esse fundo em 1,94,9, a gente tinha o primeiro alvo em 1,78,5, 1,70 e agora estamos com o alvo final, por assim dizer, em 1,57,8. Pode ser que, enfim, né, a XRP ela venha, né, realmente fazer o alvo final deste pullback que a gente tem aqui, tá? Desse pullback que a gente fez aqui, ó. De todo esse movimento aqui. Ó. Todo esse movimento aqui. Pode ser que ele venha fazer esse pullback. Quer dizer, expansão deste pullback aí. Beleza? Acaba acontecendo de fazer esse movimento todo. Vamos ficar de olho aqui, tá bom? Solana, se aconteceu o que a gente tá esperando, feia coisa, hein? Perdeu esse fundo, tá, galera? E eu tracei aqui, né, a expansão com base na retração aqui que a gente fez. Na verdade, não, tá certo, ó. A expansão, a retração é tudo isso daqui. E a expansão daria o primeiro alvo lá em $59. Eu acho muito difícil, com a pouca liquidez que a gente está vendo na Solana, ela vem bater $59, tá? Mas tá longe de ser impossível, galera. Impossível nada é, tá? Difícil pode ser, mas impossível nada é. Que isso fique bem claro, tá? Então a gente pode acabar vindo pegar assim $59 cedo ou tarde. E se vir pegar isso daqui, espera, porque a gente vai ver queda feia no mercado aí, tá? Deixa eu deletar essa FIBO aqui, vou deletar essa outra aqui também. Para um curto prazo, eu acho mais fácil para Solana encarar isso aqui, ó. Puxa. Uma expansão aqui, retração, beleza. E a gente trabalha com 93 e 20, por exemplo, que é o 2.0 de expansão de FIBO desta pequena retração que a gente fez aqui. Quem sabe ele viria até pegar o 2618, né, que está lá em $77 aí. Tem uma chance até grande dele fazer isso, né? E para fechar o vídeo de hoje de vez, a gente fala de ADA Cardano, né? A ADA Cardano que não conseguiu romper LTB, tal como qualquer outra alt não conseguiu, qualquer cripto, incluindo o Bitcoin, não conseguiu. E para piorar, né, ela perdeu essa região aqui, que foi uma sombra com bastante volume, gerou uma order block, perdeu essa order block em 0,558, e no que perdeu 0,558, ela teria um primeiro alvo em 0,387, que eu acho difícil ali buscar. Então aqui é outro caso que eu também acredito que ideal seria a gente trabalhar com base neste fundo que ela fez aqui, ó, nesta região. Deixa eu traçar aqui para vocês. Então, ó, com base neste fundo que ela fez aqui nessa região, perdeu. Uma vez que perdeu, eu acho que ela pode agulhar aqui 0,4866, perfeito. E quem sabe até mesmo 0,41 pegando esse alvo de 1,4. Abaixo disso, pode acontecer? Como eu disse, tudo pode acontecer, mas eu acho difícil, tá? Então até 0,48, 0,41 pode acabar acontecendo. Vamos até botar aqui 0,387. Agora o 0,6 lá em 0,16 centavos é muito improvável que isso aconteça.
Porém, não é porque é improvável que é impossível. Tá lembrando isso daí. Quando digo que é difícil acontecer, não quer dizer que não vai acontecer. Tô dizendo que é difícil. Beleza? O vídeo ficou longo pra caramba. Desculpa. No fim, a gente acaba até se empolgando com a questão diplomática do mundo, né? A questão macro como um todo, né? Que é o cenário que tem influenciado, cara. O Bitcoin não tem jeito, né? Começou a guerra comercial, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Expectativa acaba sendo de queda e não tem mais o que fazer. A gente vem aqui simplesmente ficar à mercê do que o Trump pode falar, né? Óbvio que com extração na análise gráfica e na análise de sentimento, a gente já consegue ir chegando a algumas conclusões do que o mercado pode fazer e na grande maioria das vezes dá certo, chega a um denominador comum, tá? Mas não tem jeito, o mercado está realmente, de uma certa forma, à mercê aí das decisões mirabolantes do Donald Trump, envolvendo outras figuras também, como Xi Jinping e, cara, muito me estranha um Vladimir Putin. É que o Vladimir Putin está muito preocupado com a guerra, com o Zelensky, né? Mas muito me estranha, né? Realmente ele não ter se metido de uma forma negativa nessas tarifas, né? do Trump. É isso. É isso. O que não quer dizer que análise gráfica, análise técnica, análise de sentimento não funciona, tá? Muito longe disso. A gente extraiu várias possibilidades a depender do momento que o ativo for estar e dos preços que ele for romper, né? A gente chegou a essa conclusão aí algumas vezes. Por esse vídeo, agora sim, né? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adeus, tchau, tchau, até mais. Fui, falou.